Feliz Natal, gente! Tô aqui no Ceará, Fortaleza, aproveitando esse momento de férias com a família, uma parte da nossa família daqui. Então, eu amo quando eu piso no Ceará, porque eu sei que eu tô de férias e isso é muito bom. E eu queria compartilhar com vocês hoje algo bem especial da minha vida, que é sobre a minha fé. Como foi que eu conheci Jesus, como ele entrou na minha vida e fez toda a diferença. Eu tava adiando, já queria falar sobre isso há algum tempo aqui no canal, tava adiando, mas eu acho que agora é um momento, assim, que fecha o ano com chave de ouro, né? Esse momento de Natal, que a gente celebra o nascimento de Jesus, né? A vinda do Salvador para esse mundo. Então, vou contar pra vocês agora. Todos vocês para a nossa hidro, daqui a pouquinho, tá? Hidro recreativa, todo mundo bem de boa aí, viu? Mas antes, comigo também nós vamos ter nosso alongamento. Então, ó, tio Bob, né? Então, desde que eu era criança, o meu pai, ele me ensinou, antes de dormir, a oração do Pai Nosso. E a minha avó, ela começou a compartilhar comigo coisas que ela conhecia, né, da Palavra de Deus. Ela era cristã da Igreja Batista e ela já começou a compartilhar comigo, na Bíblia mesmo, falando que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus. Então, assim, desde criança, eu não me via assim, eu sou pura, santa. Não, desde criança eu entendia que eu precisava de um Salvador. Até porque desde criança eu comecei a entender que eu fazia coisas erradas. E algumas dessas coisas erradas, que eu sabia que não agradavam a Deus, eu não conseguia me livrar delas. Então meio que eu estava presa a elas. Então, desde muito pequena, assim, eu entendi que o que era pecado, que é algo que a gente faz que desagrada a Deus, né? E a minha avó começou a me ensinar os 10 mandamentos, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, que a gente não deve ter ídolos, nem se prostrar diante de ídolos feitos de madeira, de pau, de pedra, como a Bíblia fala. Que a gente, os 10 mandamentos mesmo, né? Não cobiçarás, não matarás, não dirá falso testemunho. Então, todas essas coisas eu fui vendo na minha vida. Eu fui vendo, assim, o quanto que realmente eu estava longe do padrão de Deus. A ideia que eu tinha de igreja, eu ia tanto na igreja da minha avó, né? Que era a Igreja Batista, mas eu não gostava, assim, eu achava aquilo muito chato. E na minha escola, era uma escola católica, também tinham as missas. E eu também achava, assim, muito chato. Eu tô falando, assim, a verdade pra vocês, gente. Eu tô falando, assim, pra alguém aqui que talvez nunca quis religião ou acha chato e tal. E eu era assim, aquilo não me atraía. Eu achava muito parado, assim, sabe? Às vezes até morto, assim. Tô sendo bem sincera, eu tô falando a verdade pra vocês. E eu queria estar na praia, principalmente domingo, eu queria estar brincando com os meus amigos, nada daquilo me atraía. Quando eu ouvia falar que haveria um julgamento, teve uma amiguinha minha, que por sinal é minha amiga até hoje, Ana Paula, na escola, ela falou pra mim do livro de Apocalipse, que Deus vinha pra julgar, no fim dos tempos ele ia julgar toda a terra, e ele ia escolher uns pro céu e outros pro inferno. Isso não de acordo com as boas obras, porque na verdade, depois eu vim conhecer esse versículo quando mais velha, né? Mas a Bíblia fala que não há um justo sequer, não existe um santo sequer na terra. Todos nós somos pecadores. E é justamente por isso que precisava vir um Salvador. Porque se nós conseguíssemos nos salvar por alguma coisa, por boas obras, ou enfim, não precisava ter vindo Salvador, né? Então ela foi me ensinando essas coisas e eu sentia muito temor no meu coração. E eu queria, sim, ser de Deus, né? Como eu imaginava, assim. Mas eu não queria ser evangélica. Eu não queria ser católica, assim. Eu não queria ter um nome, sabe? Assim, tipo, uma religião, uma taxa, né? Tipo, é isso. E
Mas eu continuava indo na igreja e tal, e cada vez mais eu ia aprendendo. Teve uma tia minha que ela me ensinou: Priscila, sempre que você orar, você pede para os anjos do Senhor se acampar ao seu redor. Então, desde criança, eu fui crescendo com esse temor a Deus, né? E na minha vida mesmo, eu fui vendo isso que eu falei, né? Que eu não conseguia me livrar de algumas coisas, do pecado. Então, eu me via presa realmente. Não era uma coisa que, assim, que eu dizia, tenho controle. Então eu acho que eu fui crescendo entendendo que realmente eu precisava de um libertador, precisava de um salvador. E quando eu pensava na vinda de Cristo, eu tinha medo. A palavra era medo, não era temor, porque eu sabia que eu merecia o inferno. Eu lembro também que na minha infância eu sempre fui uma criança que eu achava de dançar, de se exercitar, mas eu era uma criança triste. A minha mãe fala que na nossa infância, nossa família passou por muitos problemas em diversas áreas, e eu lembro que eu era uma criança triste. A primeira lembrança que eu tenho da minha vida, assim, criança, foi com... Aí eu não lembro exatamente a idade, mas eu lembro que eu era muito pequenininha, como se eu tivesse acabado de aprender a andar. E eu me senti sozinha, e eu tava passando a mão na parede, assim, como se estivesse andando na parede. E eu tava tão triste, e eu já tinha a dimensão que existia um Deus, e eu, no meu coração, no meu pensamento, eu falei assim: ai Deus, me leva, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. Eu não pensava em morte, vida, eu só pensava assim: eu não quero estar aqui. E eu pedi isso a Deus. Mas enfim, minha vida seguiu, e com mais ou menos 10 anos, a gente passou por outras questões familiares, e a minha mãe começou a buscar mais a Deus, né? Não era só aquela questão de ir para a igreja, assim, porque muitos de nós, né, a gente tem essa cultura religiosa de só ir para a igreja, mas aquilo não entra no nosso coração, realmente a gente não assume um compromisso com Cristo. E minha mãe começou a buscar muito a Deus, e nessa ela levava a gente. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente chorava, a gente não queria ir, a gente queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos ir pra igreja. Era um saco pra gente, só falando a verdade aqui. Porque, enfim, né? Aí, assim, era como se eu só gastasse tempo lá. Mas aí eu lembro de um culto de fim de ano, Natal e Ano Novo, que eu fui pra essa igreja, e um missionário, foi pra igreja da minha avó, a igreja batista, e um missionário, ele estava pregando num salmo, e esse salmo falava assim: filho meu, dá-me o teu coração. E aquilo parecia que Deus estava falando diretamente comigo. Sem brincadeira, eu não sei explicar, mas pela primeira vez é como se os meus olhos estivessem abertos, meus ouvidos, eles começassem a ouvir realmente o que Deus estava falando. Porque antigamente eu ia pro culto, parecia blá 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 blá, mas naquele dia parece que Deus realmente abriu os meus olhos. Eu enxerguei aquilo como um tesouro, eu enxerguei aquilo como se fosse Deus falando diretamente comigo. Foi fundo no meu coração, assim, foi o poder de Deus mesmo. E é como se ele estivesse me chamando: Priscila, dá-me o teu coração, sabe? Vem cá, vem comigo, ouve a minha palavra. Eu quero algo com você, eu quero uma aliança com você. E aquele convite foi irresistível. Eu lembro que naquele dia, sempre, né, os pastores, eles têm o costume de perguntar: alguém aqui quer confessar a Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador? Isso é muito importante. E eu tinha vergonha, né, porque eu não queria ser crente. Então eu pensava assim: eu não quero ser crente não, se eu levantar a mão eu vou ser crente, então eu não vou levantar não. Mas eu queria muito confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. E ali eu fiquei um pouquinho temerosa, porque com Deus, porque a minha avó já tinha me ensinado uma passagem bíblica que Jesus fala assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei naquele dia do juízo diante do meu Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, né, como filho. Então aquilo me trouxe temor, porque eu falei: poxa, se eu nego a Deus aqui nessa terra, olha só o peso que isso tem, né? E na verdade eu já creio no meu coração. Enfim, eu não sei porquê, mas eu não entendia nada de Bíblia, não entendia nada né? Então eu, no meu coração, sem ninguém saber, gente, a vergonha era tão grande que minhas tias, elas louvavam a Deus, elas batiam palma, e eu ficava assim, porque eu não queria dar o braço a torcer, que eu queria louvar a Deus, entendeu?
Eu não queria demonstrar para as pessoas que eu estava entrando para a religião, vamos dizer assim. Mas eu já estava com esse desejo, já estava com essa vontade mesmo de louvar o meu Senhor, meu Salvador. Bom que eu tô aqui no meio do mato, as plantinhas caindo, as formigas passando, mas tudo bem. Mas então, aí eu falei assim com Deus: Deus, se o Senhor me levar numa igreja que eu me sinta bem, eu entrego minha vida ao Senhor lá, assim, eu confesso o Senhor Jesus lá, e é lá que eu vou ficar, né? E aí isso foi no fim do ano que eu falei com Deus. Quando foi mais ou menos no Dia das Mães, eu falei que eu estava passando por algumas dificuldades, uma delas era financeira, e a gente não podia se deslocar, não tinha gasolina para ir até a igreja da minha avó, que era longe. E aí minha mãe falou: vamos procurar uma igreja aqui perto da nossa casa e tal. E aí a gente procurou, assim, no que dava para se deslocar, e tinha essa igreja, que é uma bênção, que eu amo, que eu sou, né, nasci na cidade de Natal, e o bairro que a gente morou muitos anos foi Capim Macio, Ponta Negra ali, e tem a Igreja Batista Missionária de Ponta Negra. Eu lembro que era um culto de manhã, no Dia das Mães, e assim que a gente pisou na igreja, eu vi o sol entrando pela janela, uma igreja tão simples, mas aquela luz entrando na janela, e os jovens passando. Eu enxerguei eles com tanta nobreza, o jeito deles, sabe, andando com a Bíblia. Eu não vi, assim, uma religiosidade, eu vi, assim, jovens normais, mas que estavam ali para adorar e aprender da palavra de Deus. Eu não sei explicar, mas eu vi muita nobreza naqueles jovens. E eu senti muita presença de Deus lá. Eu falei: é aqui. Eu senti no meu coração: é aqui. E uma das coisas também que eu não queria virar evangélica, porque eu tinha na minha cabeça assim: evangélico não dança, não bebe, evangélico não festeja, evangélico não fica. Eu nunca tinha ficado na minha vida, mas assim, todos os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas já ficavam. Então eu dizia: acho que em algum momento eu vou querer ficar e tal. Na época era ficar, né? Era beijinho e tal, na escola. E enfim, eu também não bebia, né? Eu tinha 11 anos, 10, 11, 12 anos por ali. Então, aí nessa igreja eu assisti o culto e nossa, eu quero mais, eu quero adorar a Deus. Eu lembro que eu já louvava o Senhor, assim, cantava para Deus, e eu chorava. Minha mãe frequentou uma outra igreja também, e nessa igreja o pastor tinha ensinado: olha, quando entrar na presença de Deus, se humilha, fala para ele que você é pecador. Ele já sabe, mas você vai reconhecer diante dele, fala para ele o quanto que você precisa dele, o quanto que você quer que ele te guie, te acompanhe, te dê, né, direção, e o quanto que fala para Deus as qualidades dele. Isso é adorar, elogia, né? Porque ele é digno, não é porque ele precisa ser adorado, não, mas é porque ele é digno, ele é o único digno. E você vai estar fazendo simplesmente o seu papel, que é de criatura, e falando o quanto que Deus é maravilhoso, que Deus é grande, que Deus é soberano, que Ele é incrível, que Ele é o Salvador. Falar todas as verdades, confessar todas as verdades sobre quem Deus é. E quanto mais eu fazia isso no momento do louvor, da oração, né, eu baixava minha cabeça, não queria que ninguém me visse, mas eu falava isso para Deus. Nossa, parece que meu coração estava se libertando, assim, era um peso saindo, era como se eu estivesse sendo lavada, sabe, por dentro, assim. E aquilo me trazia um alívio na minha alma, no meu espírito, me trazia uma paz, uma esperança de futuro. E parecia que finalmente, pela primeira vez, eu estava de fato em contato com o meu Salvador, com o Senhor do Universo. E, enfim, e eu comecei a fazer isso nos momentos louvores, e eu comecei a ter sede e fome da palavra. Essa igreja que eu fui, né, era maravilhosa, porque ela tinha escola bíblica dominical todos os domingos de manhã. Então eu aprendia tanto ali. Mas voltando, né, uma das coisas que eu achava que crente não fazia era dançar e tal. E eu lembro que no culto que eu fui à noite, porque eu já quis ir pro culto à noite também, teve um ministério de dança, de coreografia. E eu vi aquelas meninas dançando, eu falei: gente, crente dança? E, gente, vou te falar, desde que eu nasci, eu amo dançar. Eu amo dançar. Então, só que eu comecei a amar tanto Jesus, que eu falei assim: Jesus, se o Senhor quiser que eu pare de dançar, eu paro. Tipo assim, eu considero como perda, né? Como nada comparável ao Senhor. O Senhor é melhor do que tudo. Se o Senhor quiser que eu pare de dançar, eu paro. Porque eu quero o Senhor, eu quero Jesus.
Só que ali eu vi que crente dançava. Então foi um presente que Deus me deu, porque logo a líder do ministério, né, ela me chamou. Ela falou, eu nem era crente, não sei se Deus tocou o coração dela, mas ela falou, você quer vir nos ensaios? Você quer participar do grupo? E ali a gente começou, os ensaios eram no sábado e ela começou ela ensinava a Bíblia, né? Eu lembro até que era o livro de João, um livro maravilhoso para você conhecer mais sobre Jesus e tal. E a gente lia os versículos e tinha pergunta baseada naqueles versículos. E cada pergunta daquela, quando eu respondia, parece que eu estava confessando a verdade, o que eu estava vendo ali na Bíblia, sabe? Não era alguém falando, era eu lendo a Bíblia e dizendo, é o que está aqui escrito, sabe? Então, enfim, ela começou a me discipular nisso. E o que aconteceu foi que todas as vezes o pastor fazia apelo, né, para toda a igreja, se tinha alguém que ainda não tinha confessado a Jesus e queria fazer isso. E eu sempre com vergonha. Até que teve um dia que ela conversou comigo e ela falou assim, Pri, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Único, gente, porque algumas religiões elas pregam, não, você adora Jesus, Jesus é o Salvador, mas também tem esse Deus que, né, você pode incluir aí. Mas Jesus, ele não fala isso, né? Ele fala que ele é único. Ele é o único Senhor, o único mediador, o único caminho, a única verdade que liga a gente a Deus, né? E suficiente porque algumas religiões também pregam, não, você tem Jesus, você tem a sua religião, né? Mas você também tem que fazer boas obras, senão você não é salvo. Mas você também tem que fazer, sei lá, botar o joelho, se ajoelhar e andar tantos quilômetros. Mas você também tem que fazer tal coisa para ser salvo, para ter vida com Deus. E a palavra de Deus, ela não fala isso, né? Ela fala que sim, as boas obras, elas acompanham, elas são um sinal, elas são um fruto do cristão, do verdadeiro cristão. É a evidência que de fato você é um cristão. As boas obras, elas lhe acompanham. Você começa a transformar a sua forma de viver. Mas você não faz isso para ter a salvação. A salvação, ela é de graça, né? Então, quando ela fez essa pergunta, eu já entendia, pelo que eu já vinha conhecendo da Bíblia, das pregações, do discipulado. Então ela falou, você crê em Jesus como seu único e suficiente? Cristo é suficiente, o que ele fez na cruz é suficiente para te salvar? Aí pela primeira vez eu confessei para alguém, né? Assim, além de mim, Deus, eu falei, sim, eu creio. Ela falou, então, que tal a gente anunciar isso, né? Na igreja, domingo e tal. E eu, na hora do culto, eu fiquei lá morrendo de vergonha. E não sei, parecia que eu tava presa na cadeira, sabe? Mas quando o pastor, depois da pregação, fez o apelo, ela saiu do lugar dela, sentou do meu lado pra me dar aquela força, né? E ali eu falei, não tem escapatória. Mas não teve escapatória bom, porque eu queria mesmo, assim, um encorajamento, sabe? Então, quando ela sentou do meu lado, eu criei coragem e eu levantei a minha mão. Gente, foi a melhor coisa da minha vida. Eu lembro exatamente aquele dia. Por sinal, naquele dia, meus pais tinham ido à igreja, que eles não tinham costume, eles iam de vez em quando, mas os meus pais tinham ido. E eles viram ali, né, eu entregando minha vida a Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E eu fui lá na frente, eu chorava tanto, e parecia que tinha saído um peso das minhas costas, sabe? Parece que... Eu não sei explicar, mas... Nossa, parecia que Deus me abraçava e eu fui lá na frente e eu confessei Jesus. E eu lembro que a igreja toda em festa, aplaudindo, e vieram me abraçar e dar os parabéns. O pastor orou por mim, como ele fazia com todas as outras pessoas, mas foi um momento muito especial. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, o meu pai, que ele sempre foi assim... amigão, né? Sempre me apoiam em tudo, inclusive pra igreja, mas acho que na cabeça dos meus pais eles não queriam que eu me tornasse religiosa, eles chamavam Carola, sabe? E meu pai, pela primeira vez, ele falou assim, minha filha, eu vi no rosto dele uma cara de decepção, engraçado, né? E ele falou assim, minha filha, eu não esperava que você fosse fazer isso, tipo assim, né? Se tornar religiosa e tal. Na cabeça dele era assim. E eu vi decepção, sabe? E a minha mãe falou, espero que você não se torne Carola, né? Viver na igreja, religiosa. Mas ali,
É engraçado, né? Porque só foi nesse dia. Porque depois disso, meu pai e minha mãe foram os meus maiores apoiadores em tudo o mais que veio pela frente, né? Os acampamentos de jovens, a vida com Deus é maravilhosa, né? E minha adolescência na igreja foi maravilhosa. Porque tudo aquilo que eu achava que ia perder, na verdade, Deus me deu em dobro. Meus pais sempre apoiaram os estudos, né, na escola, mas eles não tinham muitas condições de me colocar em balé, em dança e tal. E tudo isso tinha na igreja. E tinha muito mais. Na igreja eu aprendi balé, hip hop, street dance, né, que tá ali ligado. E outros estilos. Viajei pela primeira vez de avião, as viagens missionárias. Foi uma adolescência muito sadia. Caminhar com aqueles jovens que estavam buscando a Deus, sua palavra, e jogava futebol, jogava vôlei, ia para acampamento, retiro. Tudo aquilo que eu via nos filmes da Sessão da Tarde. Como eu falei, eu era uma criança bem solitária e um pouco triste. E na adolescência eu ganhei muitos amigos, porque todas aquelas pessoas da igreja eram meus amigos. Eu gostava de andar com os mais velhos, então as senhorinhas, elas me ensinavam sobre a vida, as moças mais velhas, os adolescentes que a gente caminhava junto. Foi na igreja que eu aprendi muitos princípios assim, sobre namoro, sobre casamento, sobre profissão, muitas coisas. Então eu louvo a Deus assim por tudo. Depois que eu conheci a Cristo, minha vida mudou completamente. E assim, eu não vou dizer para vocês agora falando, né, para alguém que não é cristão, que não assim, que talvez alguém me conheça de antes ou agora e diga assim: ah, mas ela peco. Gente, eu tenho muitos pecados e eu vou falar pra vocês qual é a diferença do cristão. O cristão, a gente, infelizmente, né, a gente peca até o dia da nossa morte. Muita gente fala assim: ah, eu não gosto de cristão porque cristão se acha o santo. Na verdade, o cristão genuíno, ele entende, ele é humilde em compreender que ele é pecador, né? Jesus falou que ele veio para os que estão doentes, não para os que se acham sãos, porque os que se acham santos, eles não precisam de um salvador, mas Jesus veio justamente para esses que conseguem enxergar, conseguem ver o quão pecador, o quão sujos eles são e o quanto eles precisam de Deus. Então, um cristão, na verdade, é alguém inconformado com o seu pecado. A Bíblia fala que quando a gente é como se, assim, para o cristão, o pecado, ele não é gostoso, ele não é confortável. Ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, eu tenho esses defeitos, mas eu vou viver assim. Não, o cristão é como se fosse um tropeço. Ah, eu não quero isso, e tropecei. E a gente volta de novo e confessa para Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação. Às vezes a gente acha que está muito seguro numa área e vai cair feio, né? Igual o rei Davi. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não esconde, não tem um herói mesmo, né, da Bíblia. Ah, essa pessoa aqui não pecou. Só Cristo não pecou, só Jesus não pecou. Mas a vida do cristão é assim, a gente vai ser aperfeiçoado até o fim, né? Então, quando a gente confessa Jesus de coração, a gente é salvo ali, a gente é justificado. A gente é considerado por Deus salvo por causa da obra de Cristo, né? Mas durante a nossa vida e até o dia da nossa morte, a gente passa pelo processo de santificação. Todos os dias o Espírito Santo trabalhando no nosso coração para que a gente seja mais semelhante a Cristo. E quando finalmente a gente morrer, a gente vai passar pela glorificação, que é quando a gente vai receber corpos que não tem pecado, né? Que não tem essa necessidade como a gente tem aqui, que realmente a gente vai ser santo como Ele é. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso, que o plano da salvação de Deus é esse, que todos nós somos pecadores, precisamos de Deus. Eu queria dizer para vocês, né, que se vocês ainda não conhecem a Cristo, que conheçam através da palavra de Deus, da Bíblia, seja o que o seu pastor ou padre, outra pessoa fale sobre Deus, sempre vá na Bíblia, nas Escrituras, para conferir se é assim mesmo. E conheça Deus, sabe? Se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, seu coração, não deixe isso para amanhã, sabe? Confesse logo, assim, para Deus e diante dos homens que você crê no Senhor Jesus, sabe? E viva essa vida com Deus, deixa Ele te ajudar, não coloca, assim, coisas... ah, não, mas eu preciso deixar isso primeiro para vir a Cristo. Sim, você precisa deixar o pecado, mas deixa Jesus te ajudar, porque, na verdade, sem Ele a gente jamais vai conseguir, jamais. Mas é justamente com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus, assim, na nossa vida que a gente vai conseguir fazer isso, tá bom?
Então, desejo para vocês um excelente Natal, um excelente Ano Novo, férias maravilhosas de descanso, de passeio. E vamos lá, vamos para 2025. Um beijo grande. Tchauzinho. Senhor, hoje eu venho a Ti agradecer pelo dia que chegou.